pessoas. Carmen, me conta quem é você, me conta a sua história. Então, Rafaela, eu sou a Carmen, eu sou mãe, né? Eu acho que hoje o meu principal papel é ser mãe. Uhum. E minha vida, ela transformou depois da maternidade, mas não foi só a vida de mãe materna, foi também a vida profissional. Então, eu sou pedagoga, sou chefe de cozinha, e antes das meninas, eu trabalhava com eventos, eu chefe de cozinha do meu buffet, uma vida super corrida, né? E certinha, organizada. E aí veio a minha filha mais velha, que é a Catarina, que hoje está com 6 anos. Antes disso, só um pouquinho, eu fiz faculdade de pedagogia também. Tá. Eu comecei a perceber na faculdade como as crianças que tinham autonomia, elas eram diferentes das outras. E como eu já fui mãe, né, depois dos 30, todos os meus amigos começaram a ter filhos. E eu observava bem como é que era a relação criança, comida, autonomia. E eu ficava com aquele negócio assim, quando eu tiver filho, eles não vão ser tão dependentes de mim. E aí, quando eu comentava com alguém assim, não quero que seja assim, todo mundo falava assim, mas você não tem filho, como é que você vai falar alguma coisa? Você não é mãe, como é que você vai falar alguma coisa, né? E aí, durante um estágio de pedagogia, eu fiz 2 estágios bem diferentes, que era um onde as crianças comiam com autonomia, pegava lá, usava colherzinha e comia super bem. E fiz um outro onde as crianças recebiam comida processada, amassada, e as professoras davam na boca. Eu fiquei 2 anos fazendo estágio nesses 2 duas lugares. escolas. Nesses 2 lugares. E eu percebia nítido, era muito nítido a diferença das crianças que tinham autonomia para comer. E isso eram crianças de rede pública, numa escola, né? Super simples, mas que ela dava toda a autonomia. E a outra já era uma escola super estruturada, né? Uma escola para a sociedade, assim, e onde as crianças não podiam nem se sujar. E aí eu falava, nossa, eu lembro que a primeira vez que eu vi as crianças comendo com autonomia, eu falei assim, eu quero isso para mim. Eu quero isso para os meus filhos. E aí cheguei em casa, né, louca com meu marido. Nossa, eu tô fazendo um estágio e tá incrível. As crianças comem e eu ficava alucinada, porque eu queria ficar na cozinha vendo a preparação, mas eu queria ficar vendo os bebês comerem, porque a parte da alimentação sempre me chamou muita atenção. Sempre gostei muito da alimentação. Tive uma cozinha aberta para minha infância inteira. Então, a vida toda eu podia cozinhar. Com 7 anos eu cozinhava em casa. Com 9 anos eu fazia o jantar e o almoço para a família inteira. Caramba! Então, essa autonomia eu já tinha. E aí veio depois, né? Eu conheci, depois de ter feito pedagogia, eu conheci o BLW, que é uma sigla chamada Baby Led Weaning, que significa desmame pelo bebê, guiado pelo bebê. Uma prima viu, né, que veio de fora, do Reino Unido, e ela me falou, nossa, você que gosta dessa questão de alimentação e tudo, você vai se apaixonar por esse BLW. É um jeito de alimentar as crianças que tem tudo a ver com você. E aí eu fui pesquisar e me encantei, porque era pura autonomia para as crianças. E eu falei, gente, se aquelas crianças lá da escolinha, de 1 ano de idade, comiam, né, usando colherzinha, com aquela autonomia toda, e os pais conhecessem essa autonomia que desde o primeiro dia, que fantástico, que incrível. Aí comecei a trocar muita ideia com a minha mãe. Mãe, por que que nós comemos tão bem? Eu tenho 5 irmãos e todo mundo lá em casa. Ela fala, todo mundo come super bem. Não tem ninguém que tipo, ai, não como isso. Não tem, minha mãe costuma falar, vocês não têm frescura para comer. Todo mundo come de tudo. Tudo. E aí, vendo o BLW, eu falei, mãe, por que que a gente come tão bem? Aí ela me falou assim, porque eu nunca amassei, eu nunca triturei, eu nunca fiz comida separado para vocês. Vocês sempre comeram a comida da casa. A gente faz muito sentido. Porque o que é o BLW? O BLW é o bebê comer a comida da família, desde sempre, e comer pedaços grandes, pedaços
maiores do alimento, é não processar. Então, o bebê, ele aprende a gostar da cenoura porque eu gosto da cenoura, e não porque estava amassado na papinha. Entendi. Porque a Nossa, gente quer, a gente quer o quê? A gente ensina de um jeito, né? A gente começa de um jeito, para depois, lá na frente, quando tiver 2, 3 anos, eu quero colocar ele para comer a comida que eu quero. O maior sonho da mãe, da família, é que a criança coma o quê? A comida que a gente fez e que goste, que, né, e que repita e que sinta prazer em comer. sim, E aí a gente faz isso de uma forma errada, porque a gente apresenta de um jeito, depois a gente muda e quer que ele come. muda. Caramba. Não faz sentido, não é? Sim, E aí eu fui estudar sobre LW, sobre autonomia infantil. Eu via muito a prática dos meus amigos, que todos já tinham filho, e eu sempre questionava e falava com meu marido e falava, tá errado, por que eles estão colocando celular para a criança assistir enquanto come? Então, e tem um outro lado que era muito interessante, ela que todo mundo falava para mim assim, pedia minha ajuda, né? Peraí, minha amiga é formada em gastronomia, em pedagogia, ela vai poder me ajudar, né? Ai, Carmen, me ajuda aqui. Olha, o Felipe não come nada. Me dá uma dica. Aí eu dava, né? A minha dica, assim, bem intuitiva. Falava assim, ué, tira esse celular da frente dele. Deixa comer sozinho. Ah, e se sujar, tudo bem, né? É ótimo para a parte sensorial dele que ele se suje mesmo. Ah, em vez de você pagar uma atividade pedagógica para ele se sujar lá fora, faz você em cria. casa, deixa ele comer, deixa ele se sujar, faz parte. Ai, Carmen, no final eu sempre ouvi assim, ai, Carmen, você tá falando isso porque você não é mãe. Ai, meu Ai, Deus. não, isso é super difícil. Ah, não, mas se eu tirar o celular, ele não vai comer. E aí eu falava, não, quando eu tiver filho, vai ser tudo diferente. Então, eu tive um encantamento muito grande por Montessori, por Maria Montessori, educadora. Então, eu falava assim, quando eu tiver filho, eu quero fazer tudo isso, eu quero me dispor a fazer tudo isso. E aí, né, em 2013, veio Catarina, minha filha mais velha. Mais velha. É. E aí eu ainda trabalhava em buffet, eu tinha uma outra rotina, uma outra vida. Eu achava que eu fosse voltar a trabalhar quando ela tivesse 9 meses. Não, né? Porque eu tinha uma vida organizada, eu sabia, eu planejava tudo certinho. Então, quando ela tiver 9 meses, eu volto a trabalhar. E eu achava que realmente eu fosse voltar para o buffet. E eu Uhum. não consegui. Não consegui. E nisso ela já se alimentava e eu comecei a postar nas redes sociais. Eu já falava com muita clareza, assim, quando a minha filha começar a comer, eu vou fazer BLW. E as pessoas, vai fazer o quê? Eu não vou fazer papinha, vou dar tudo inteiro. Mas você é maluca e tal. Eles me respeitavam um pouquinho, porque meu marido é gastroenterologista e nutrólogo. Então, ninguém Legal. falava muita coisa porque achava que era dele, né? E na Sim. verdade ele nunca Nem estudou deu sobre pitaco. isso, nem deu pitaco. Ele falava assim, de alimentação e educação você entende, eu não falo nada. Uau. Então, quando chegou a fase da Catarina comer, o primeiro dia de alimentação, eu já sabia, né, eu já conhecia, eu já indicava para minhas amigas, só que ninguém tinha coragem de fazer, né? O quê? Eu vou pegar e vou dar um alimento inteiro para a criança? Jamais, você é maluca, Carmen. Ah, espera você ter filho. E aí, minha filha, eu esperei, e ela nasceu e começou a comer, e foi lindo. E aí, a autonomia que ela tinha com 1 ano de idade era uma coisa surreal. Com um Então, aninho. ela estava com 1 aninho. Nossa. Tem vídeos delas incríveis, assim, dela tomando na xícara, tomando no copo, na taça, como a gente, brindando, sabe? E isso foi ter uma proporção muito grande, virando uma coisa assim que as pessoas... Eu não conheço crianças mais velhas que a Catarina que tenha feito 100% BLW mesmo, como eu fiz. E não é Uhum. nem só uma questão do BLW de alimentar, é da autonomia que ela teve para além da comida, de escolher o que Uhum. ela queria, de pegar, de levar à boca. Autonomia com o uso dos talheres, autonomia com o prato, né? E nunca dei nada de um pratinho dividido, separadinho, tudo no prato da casa. Então começou com o maninho, já comia com garfinho, já espetava as coisas, já colocava na boca. Taça, eu pensava assim, eu quero que minha filha viva como eu vivo. Então, se eu Sim. vou tomar numa taça, eu não vou dar uma taça pesada para ela, mas eu vou providenciar uma tacinha pequena. E ela brindava com a gente. E aí
né? Comecei a divulgar isso foi virando uma coisa grande, as pessoas ficaram admiradas. Ninguém no Brasil nunca tinha visto um bebê comendo sozinho Como com ela. tamanho e autonomia como ela. Caramba. E aí eu ia divulgando, né? Muito sem nenhum interesse, sem pensar, eu queria ajudar. Eu falava assim, se eu estou ajudando, se eu tô ajudando uma mãe que está começando a alimentação, então tá. Então, que bacana. Aí eu postava uma vez por semana alguma coisa e não consegui voltar a trabalhar, né? Mas fui trabalhar com o marido quando ela tinha 2 aninhos, fiquei por conta ali, investi nessa autonomia dela. E aí, quando eu voltei a trabalhar, ela foi para a escolinha com 2 anos, mas era assim, eu era chamada na escola constantemente, porque todo mundo falava assim, do diretor aos professores, falava assim, ensina pra gente, o que você faz com essa menina? E Nossa, querendo aprender. ela comia com plateia. Era uma plateia toda vez que ela ia comer, porque ficavam assim na escola, gente, ela come mesmo, ela come com garfo. Nossa, ela come com a colherzinha, ela não derrama, ela terminava, ela pegava o guardanapo e limpava. Aí não pode isso. E a autonomia, eu investi muito nisso, de uma forma muito tranquila, até mesmo na forma de levá-la ao banheiro. Eu sempre levei, desde o 3º, 4º mês dela. Eu sentia que ela ia fazer cocô, eu tirava a roupinha, levava ela, eu colocava lá. Então, com 1 ano e 10 dias, ela me pediu, ela falou, mamãe, agora é xixi, agora é cocô. E aí, ela já ia no banheiro, então a gente não usou fralda, né? Usamos pouquíssimo Uau! fralda. Então, ela se desfraldou na escola, eles falavam para mim, né, ela com 2 anos, traz ela de fralda porque ela pode querer fazer xixi ou cocô e ela vai ficar sem graça até que eu falava, ela não faz na fralda, não há necessidade de trazer. Mas só por segurança. Aí eu lembro que eu fui colocar a fraldinha nela, ela, mamãe, quero não. Eu falei, gente, não tem como, ela não tá acostumada. Aí 3 dias de aula, eles falaram, não, ela não faz mesmo, ela fala, faz xixi. Então, assim, é essa autonomia, sabe, que eu fui investindo com ela e isso foi tomando essa proporção grande. Eu fui tentando ajudar um número maior de mães que eu conseguia. Eu Nossa, eu disponibilizava imagino no a quantidade de mães atrás de você. Me ensina essa mágica, pelo amor de Deus. me surpreendi porque eu fazia isso de uma forma tão simples, para mim foi tão natural, tudo Uhum, fazia tanto sentido com o que minha mãe dizia, com o que eu observava dos meus amigos, com o que eu não queria. Eu falava, eu não uhum, quero isso. Então, o caminho é esse, então eu vou fazer. Eu estou aqui para isso, né? E vamos fazer. E não era eu e meu marido. Então a uhum. gente era muito engraçado porque a gente estava jantando no meio dos amigos e aí ela falava assim, ela fazia assim, a gente já conseguia ler os sinais do corpo dela. E aí ela fazia assim, aí a gente, cocô, cocô! E a gente saía correndo, levava ela, né, num vaso, voltava, continuava jantando e todo mundo, gente, a menina tem 9 meses, vocês levam ela no banheiro assim e ela faz, a gente faz, né? A gente leva e ela faz. Que Então, bárbaro. é interessantíssimo. O que Muito. me surpreendeu, eu pensava que eu poderia ajudar as mães, mas eu comecei a perceber que eu estava ajudando muitos profissionais. Hum. Porque os profissionais perguntavam muito, repostavam, postavam, falavam que genial, que coisa incrível. E aí eu comecei a divulgar, né, um pouco mais. Eu fazia uma loucura na época, não tinha noção. Eu distribuía meu número do celular no Instagram. A mãe chegava lá e falava assim, me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho não está comendo há tantos dias. Ou uma nutri me procurava e falava assim, eu tenho uma paciente que o filho não está comendo. Aí eu colocava, me liga, não, manda uma mensagem, manda uma mensagem. Você é Até que das minhas, é das minhas. sim, Rafaela, imagino. Mas você não consegue dar conta. Chega uma hora, gente, imagina você disponibilizar seu tempo para atender todo mundo. Doideira. E aí eu cheguei a ter mais de 100 pessoas me mandando mensagem por dia. Deus. Assim, me ajuda, meu filho não come, me ajuda com isso. Carmen, o que eu faço? E aí eu tentava responder todo mundo, todo mundo, todo mundo. E no Instagram também. Aí eu falei, não, peraí, que não dá, não consigo, né? Tá virando bagunça isso. Apaguei todos os números, troquei o número do celular e tal. Mas sempre querendo ajudar, querendo fazer, né?
mostrar para o outro que era possível, dando a mão mesmo, sabe? E aí veio a segunda filha. E eu assim, todo mundo falava para mim assim, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Né? As pessoas são cruéis. Ameaçando, não Aí, vai ser tão fácil como você achou não que vai ser tão fosse. fácil. A segunda, você vai ver que você deu sorte com essa primeira. E a segunda, ela realmente veio muito diferente. Muito. Ela é uma criança, assim, completamente diferente da irmã. A primeira é calminha, é tranquila, é aquela que ela é. Eu brinco que a Catarina ela tem uma finese dela, uma calmaria. Ela é um budinha. E a Uhum. Teodora é um furacão, sabe? Um furacão, assim, intensa. Ela é intensa, ela tem personalidade, ela é brava mesmo, ela fala, se impõe. E foi maravilhoso, porque eu vi que tudo dá certo, Nossa. até nos extremos. Até numa Então, assim, personalidade como a dela. é como a dela. Então, assim, eu falo que ela é meu mestre dessa vida, porque tudo aquilo que eu acreditava e que eu falava até para as mães, assim, olha, o bebê não quer comer. A primeira quis comer desde o primeiro dia. Ela viu uma banana e ela comeu inteira. A segunda demorou 2, 3 meses para comer uma banana. Mas eu tive calma, eu entendi o processo e tal, tá ok. E ela comeu e come, ela é dona de uma autonomia, ela é ágil, ela é rápida, ela não é tão tranquilinha igual a outra. E ela manuseava esses negócios, esses talheres e tudo com tanta desenvoltura. E essa autonomia foi tão importante para ela, que não é um bebezinho de ficar parado, quietinho, Uhum. que eu falei, dá certo para Qualquer todas as pessoa. crianças, né? Dá Uau. certo para qualquer pessoa. E aí, depois de muito tempo, né, fui entendendo que eu poderia ajudar as pessoas mais, né, poderia ajudar de uma forma com cursos, colocar esse conhecimento, porque eu achava, e ainda hoje eu ainda fico assim, falo, gente, mas isso é muito simples, como é que eu vou ensinar isso? É tão natural. Mas eu consegui entender que esse simples é que está faltando, que as Exato. pessoas estão precisando, né? Aí eu conheci uma amiga e a gente começou junto um projeto do Instituto Believe, e de fazer palestras, de falar com profissionais, com as mães, fazer workshops. E aí isso foi tão bacana para mim, porque eu fui realmente vendo as histórias de outras mães ser mudadas a partir da minha história. Que é para Incrível. mim, que era para mim a história assim, nossa, é tão simples, por que eu vou falar? Nossa, mas é tão simples, como é que todo mundo nasce sabendo? E eu descobri que as pessoas não nascem sabendo. Você Que não faz é as crianças óbvio. desaprenderem, né? Você tira o natural das crianças. Eu acho que é esse o trabalho dos pais. E é engraçado isso, né? Porque é o que parece simples para você, é uma coisa extremamente complexa para a maior parte dos pais, de fato. Exato. E aí eu fui entendendo isso, né, com a ajuda de muitas pessoas que foram colocando isso para mim, muitas mudanças de vida que eu acompanhava, que eu falava, uau, com muitos depoimentos, muitas pessoas falando quanto era importante, quanto tinha mudado, melhorado a relação da família, o quanto comer na casa era um momento gostoso, o quanto mudou a família. A partir do momento que eu comecei a receber esse feedback, assim, eu falei, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que alcançar mais pessoas, ajudar. E eu sempre gostei muito de fazer pelo outro, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, não era uma pretensão, sabe, de, não, eu vou fazer um curso online, eu acho que eu vou fazer daqui a um tempo uns workshops, alguma coisa. Não, era simplesmente ajudar. Eu saía, a gente ia para as festas de final de semana, eu, meu marido e a minha filha, e chegava lá uma mãe que me conhecia, falava assim, eu preciso da sua ajuda. Meu filho não está comendo, me ajuda. Não sei por onde começar. Eu sentava com aquela pessoa, eu passava a noite com ela. Passava a noite e depois meus amigos falavam assim, peraí, você veio na festa e ficou conversando com a pessoa, mas ela estava precisando tanto. Então, eu, é aquele fazer mesmo, Sim. porque a gente gosta do que faz, né? E aí Mesmo que você não faria de graça, de qualquer jeito. faria de graça. E fiz, e ainda faço, até hoje eu faço consultorias, né? E eu Uhum. faço, para cada consultoria paga que eu faço uma consultoria de graça.
Ah, que Então, legal. toda consultoria tem uma outra. No mesmo dia, eu escolho uma pessoa das que eu tenho, que me envia mensagem, que eu faço uma consultoria de graça. E fiz de graça centenas de consultoria, todas essas que eram do grupo do celular, né? Então, que é bom a gente ver que o outro está se apropriando daquilo, que está colocando em prática, que um sofrimento que é da pessoa, ela passa a não ser mais o sofrimento que você contribuiu para a pessoa, para a família. E eu tenho muito desejo, sabe, Rafaela, de ver as crianças tendo autonomia, de ver os pais confiando nos filhos, de ver que essa confiança, ela é tão, essa base ali dos primeiros anos, ela é tão importante para a vida Nossa. toda, né? O Que a adulto, ele é gente fortemente impactado pelo que você faz quando ele é do 0 ao 7, né? Muito. A neurociência fala super disso. Então, eles, como a Maria Montessori mesmo diz, eles são uma mente absorvente, né? E tudo que a gente ensina, tudo que a gente passa, eles aprendem. E o momento mais rico para fazer isso, né, do 0 aos 5 anos, é incrível. Se a gente puder aproveitar esse momento e dar autonomia para a criança e deixar essa criança em contato com os alimentos, em contato com a casa dela, né? Vejo famílias que não deixam a criança, a casa é para o adulto, não é para a criança, não pode pegar, não pode fazer isso, não pode. Então, assim, quanto mais essa casa for da criança, quanto mais autonomia ela tiver em tirar a fralda, colocar no lixo, arrumar a caminha, né? Se vestir, as crianças não sabem se vestir com 6 anos de idade, com Que engraçado 5. isso, né? As crianças precisam de alguém para colocar na boca com 7, 8. E não tem domínio do próprio corpo. E tudo isso está onde? Está lá nos primeiros anos. Se a Na gente origem, aproveitar né? essa origem, se os pais souberem o quanto é importante essa autonomia para a criança, a maternidade, a paternidade, ela fica muito mais leve, né? A gente fica muito preocupado, eu percebo muito isso, que os pais estão preocupados com coisas totalmente desnecessárias, que muitas vezes a mãe sai para trabalhar, fica fora para comprar coisas para o filho, Que eles para nem dar ligam. melhor, para dar melhor escola, para dar o melhor tênis, o melhor brinquedo. A mãe está saindo para trabalhar para comprar para você e eles não ligam. E a melhor escola, se a mãe, eu falo mãe, é claro que a gente hoje já tem realidades onde é o pai que cuida, e maravilha, que seja cada vez mais o pai ou a mãe, mas eu sempre falo mãe voltando mais para minha história, né, porque eu fiquei em casa. Mas se os pais souberem do quanto é precioso esses primeiros anos e a autonomia que eles podem dar, eles até evitam uma série de gastos, né, de tudo isso, porque que eles precisam só de quê, Rafaela? Eles precisam só de presença. Atenção, presença. Atenção, presença, sabe? De confiança. É isso que eles precisam. Isso tem que ser o mais importante. Então, quando nasce um bebê, o que a gente faz? A gente vai lá e faz um enxoval em Miami e compra tudo, né? E acha que essa criança precisa de muitos itens, de muitas coisas. E não, eu quero, como eu te disse, né? Quero fazer uma atividade montessoriana com meu filho na escolinha tal, que é caro, eu quero fazer isso de fora. Gente, se a gente olhar, a gente não precisa ir longe. Na nossa Dentro de casa, a gente tem casa. dentro de casa. Então, se eu invisto em autonomia. E aí a gente tem uma outra realidade, né, Rafaela, que é os pais que trabalham fora. Sim, Terceirizam, né? que terceirizam. E tudo bem trabalhar fora, e a gente precisa trabalhar. Eu tive a sorte de poder ficar 2 anos com a minha primeira filha, ok? E quando a gente não tem esse tempo? Ainda é possível. Porque a gente espera que o quê? Que essa família faça pelo menos uma refeição por dia com essa Por criança, dia. né? Se eu falo assim, se o pai e a mãe, se um casal não conseguir fazer uma refeição com o filho, alguma coisa está Tá errada. errada. Repensar a sua A vida gente inteira. precisa repensar, né? Por que eu estou trabalhando tanto? Porque esses primeiros anos eles vão voar. Sim. Então, pelo menos uma refeição, se eu consigo dar autonomia. Tá, eu trabalho de segunda a sexta, o dia todo. Eu só janto com meu filho. À noite eu consigo dar autonomia para ele, né? Eu consigo, no final de semana, dar autonomia. Então,
por que não? Sim. Então, nesse momento de conexão, nesse momento de confiança, eu posso passar isso para o meu filho nos finais de semana, na hora que eu tenho tempo, né? Então, assim, que a gente não esqueça disso, do quanto isso é importante, que isso é mais importante. E eu tenho esse desejo muito grande que todas as crianças cresçam com uma autonomia muito Autonomia. boa. Autonomia para escolher, autonomia para falar o que elas sentem, né? Autonomia de realmente dizer não quero. Não quero abraçar você, não sou obrigado a Não, isso. não sou obrigado. Sim, não quero, né? E a gente Respeitar. cresce, respeitar. E depois lá na frente, né? Essa criança que não teve zero autonomia, o que a gente faz com ela? Aos 12 anos, você vira e fala assim, agora você tem que arrumar seu quarto. Ué, nunca arrumou a vida toda. Como é que você... Ah, mas ele não me ajuda em nada. Mas ele nunca fez nada, você nunca deixou. É. Isso é Então, complicado mesmo. então, assim, são esses questionamentos que eu fico com eles, que eu tento passar na minha rede social, que eu tento passar para meus amigos, assim, do que a gente pode fazer, como a gente pode dar autonomia para essas crianças. E você Como a já gente sente os pode... impactos disso nas pessoas ao seu redor, né? Nos depoimentos que você tem. Você já consegue perceber quanta revolução você causa divulgando isso na sua rede, né? Utilizando a sua imagem, a sua voz para promover essas mudanças. E agora está na direção do seu primeiro livro. No seu livro também você fala sobre isso? Me conta. No meu livro eu falo sim sobre isso. É um livro que eu falo sobre a alimentação do bebê, como começar essa autonomia, porque a autonomia ela começa na alimentação e ela pode também ser colocada na forma do bebê usar, você levar ele ao banheiro, mas eu acredito que ainda hoje a primeira coisa que o bebê consegue fazer sozinho é o que é se alimentar, Se né? alimentar. Quando a gente pega um bebê, coloca ele no seio, ele já mama. Difícil um bebê que precise de ajuda, mas ele já sabe sugar. Então, o que a gente faz quando vira alimentação? A gente vai lá e faz por ele, a gente não permite. Então, no meu livro eu falo sobre isso, sobre alimentação, sobre autonomia. Onde que a gente pode dar autonomia para o bebê? Quando que eu vou inserir o garfo? Quando que eu vou dar um copo? Quando que eu posso inserir essa autonomia? Porque a autonomia ela é um universo gigantesco na vida do bebê. Sim. E a partir da alimentação, eu acredito muito nessa autonomia da casa. Então, no livro eu falo sobre isso, sobre a autonomia do bebê com relação à comida, com relação à mesa. E agora, dia 21, vai ter um lançamento de um livro que está nascendo aí. Eu falo que é meu terceiro filho. Eu estou lançando o livro BLW com Autonomia. Que legal. Onde vai ser, Carmen? Onde vai estar a venda o seu livro? Fala mais para as pessoas poderem acessar. O livro ele vai ser vendido na Amazon e o lançamento será no dia 21, aqui em Goiânia, na Livraria Nobel, no Shopping Bougainville. Muito bom. Quem estiver em Goiânia, é imperdível esse lançamento. E os teus contatos, Carmen? Teu site, tuas redes sociais, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? É através do Instagram, é Carmen Cotrim. Carmen Tá. Cotrim. Lá tem todos os meus contatos para a pessoa que quiser conhecer mais sobre essa abordagem, né, sobre essa forma de dar autonomia para as crianças. E é para todo mundo, né, Rafa? Porque às vezes a gente não tem, uma pessoa não tem um filho, mas ela convive com a criança. Em algum momento ela está convivendo com a criança. E ela tem sobrinho, e as escolas, e é professor. Então, a autonomia é para todo adulto, porque a gente sempre está em contato com criança. E nossas Fundamental. crianças merecem, né? Merecem ser Ah, autônomas. claro. E vão ser adultos muito melhores se desde criança. Eu brinco Seguros, que não o é? meu sobrinho, desde pequeno, embora, claro, eu tento respeitar a educação que os pais dão, mas eu também trato ele como a criança que ele é e deixo claro que as ações têm consequências, né? Elas precisam Exato. entender isso desde cedo, né? Não é Eu dar acho limite e não explicar por quê. Ah, é uma criança, não entende tanto, entende talvez muito mais do que a gente, né? As coisas. E é isso que você falou, Rafaela, é tratar como ser humano. A Uhum. gente precisa um pouco esquecer um pouquinho, assim, claro que o bebê precisa de cuidado e atenção de uma forma especial, mas a gente tem que olhar para ele como um ser humano, né? E não focar só no bebezinho, ele não consegue, ele precisa
que eu faça tudo, né? Aí ele é muito indefeso. Não, eu costumo dizer assim, os bebês são muito inteligentes. E se a gente observar bem, eles estão ensinando pra gente o tempo todo, né? O tempo todo eles Eles ensinam sabem pra do gente. que eles precisam. É engraçado. Eu aprendo observando muito meus sobrinhos. Estou muito feliz de ter falado com você. Vou deixar na descrição do vídeo todos os teus contatos, inclusive do Instituto, teu Instagram, para que as pessoas possam acessar você. Espero que você faça muito sucesso. Espero que eu tenha a chance de também poder ajudar os meus sobrinhos e afilhados e, quiçá, se Deus permitir que eu seja mãe, também os meus filhos. E criá-lo já desde cedo com esse senso, né? Porque eu acho que essa é uma abordagem nova, mas necessária. Fico muito feliz que isso esteja sendo propagado por você. Ai, Rafaela, obrigada. Eu amei falar com você. Muito obrigada pela oportunidade de falar daquilo que eu amo, que eu gosto de fazer. Eu fico muito feliz mesmo. E certeza que bom que tocou seu coração, porque é essencial para a nossa vida e para a vida das nossas crianças. Com Obrigada, certeza. viu? Sucesso, Carmen. Gratidão. Espero encontrá-la por aí muitas vezes. Beijo grande. Encontramos sim. Beijo. Tchau, Beijo tchau. nas crianças. Tchau, tchau. Tchau, beijo.